Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam bem-vindos. O Observatório Cultural tem como proposta analisar e discutir através das lentes da psicologia e de outras áreas do conhecimento o comportamento da sociedade contemporânea, a partir da cultura produzida. Eu sou a psicóloga Deise Lima e apresento o programa juntamente com o psicólogo Daniel Furtado. Tudo bem, Daniel? Oi, Deise, tudo jóia? Rodrigo, boa tarde. Vinícius, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Bom, e hoje, para nos ajudar a fazer o programa, recebemos o professor e doutor Henrique Maia Veloso. Ele é bacharel em administração pela UFMG, mestre em administração pela UFMG e doutor em administração pela USP. Coordenador do curso de graduação em administração e membro da Câmara do Departamento de Administração da PUC Minas. É coordenador e professor do curso de pós-graduação também em MBA em Gestão Avançada de Pessoas pela PUC. Seja bem-vindo. Obrigado e boa tarde a vocês. Você viu que o currículo do moço é pesado, hein, Que é isso? Que medo, né? Vamos ter que aproveitar bastante a tua vinda hoje, hein, Henrique? Estou à disposição. Que bom. E a gente te chamou até porque a gente se conhece há um tempo e eu sei que você gosta do tema estresse, especialmente nas empresas, você tem um conhecimento vasto para dividir aqui com a gente, né? E as pessoas, a gente tem ouvido no cotidiano, né, às vezes a frase, acho que vou explodir. E todos os dias nos vemos em situações que precisamos tomar decisões, administrar conflitos nos grupos sociais que participamos. A tecnologia presente em nossas vidas faz com que as informações cheguem até nós rapidamente e com elas uma quantidade enorme de pensamentos se amontoam em nossas mentes e algumas vezes transformam-se em preocupações, estresse e mau humor. E com os pensamentos surgem novas e várias necessidades que fazem parecer que as 24 horas do dia não são suficientes para fazer tudo o que precisamos. Sentimentos negativos que drenam nossa energia nos causam desconforto, irritação, frustração, entre outros diversos sintomas, que podem nos paralisar para uma vida plena. O estresse é normal e pode, inclusive, melhorar nosso desempenho. Entretanto, se ele passa a ser grande demais e reações adversas surgem, tais como ritmo cardíaco acelerado, respiração ofegante, sudorese, tontura, entre outros sintomas, então precisamos tomar cuidado e prestar atenção no que está acontecendo com a gente. O tema do programa de hoje é conflito e estresse, como lidar com eles. Henrique, é a primeira vez que você vem aqui no programa e a gente sempre começa cada um dos blocos contextualizando, até porque a gente está fazendo uma análise da cultura produzida, né? E na rádio a gente tem a música, que são formas de interpretarmos a sociedade contemporânea. E as músicas de hoje, nós temos 4 músicas durante o programa, a gente tirou de uma pesquisa, que quem quiser fizer uma pesquisa na internet, uma universidade inglesa fez uma pesquisa da área da neurociência e elencou e apresentou 10 músicas que tiveram resultados surpreendentes no combate ao estresse e ansiedade. Foi Coldplay, Strawberry Swing, que faz parte dessa lista, que quem quiser acessar aí as outras músicas todas, tem no site, no happiness.com.br, coloca lá música, estresse, happiness, você encontra aí as informações das outras músicas que estão passando. Mas a gente conversava aqui um pouco com o Henrique, perguntava, por onde a gente começa? Eu sei que você tem um livro, que é Estresse Ocupacional, e ele fez parte, ele vem a partir da sua tese de mestrado e da sua dissertação de mestrado e tese de doutorado. E lá você deve ter estudado muito sobre teorias do estresse, sobre os temas relacionados ao estresse. Então a gente pode começar por aí, Henrique. O que você tem a nos dizer? Bom, a gente vai estudando o tema e existem várias perspectivas diferentes, né? Então uma das coisas fundamentais é a questão de que o estresse tem várias correntes. Tem uma corrente que é mais biológica, né? Que ela vai definir o estresse e o impacto no indivíduo em termos biológicos. Existem as diversas correntes psicológicas e a forma como elas trabalham a questão de estresse.
E na minha dissertação e na tese eu trabalhei bem a perspectiva sociológica do estresse, o estresse como uma construção social, né? Então, são várias formas de enxergar o mesmo problema, todas elas se comunicam, existem pontos de contradição na teoria, mas em geral elas falam uma linguagem muito próxima, né? E a gente comentou o que seria estresse. Estresse, dentro da perspectiva já biológica, ela tem já uma dicotomia entre os autores. Os autores separam duas grandes perspectivas. O estresse como um processo que acontece no indivíduo, né? E o estresse como resultante de um processo. Então, o estresse como resultante de um processo é aquilo que a gente vê quando o indivíduo já está desgastado, ele já está com a imunidade mais baixa porque o corpo já enfraqueceu, né? É todo o impacto na saúde e nos aspectos psicológicos do indivíduo em relação às situações estressoras. E enquanto processo, é tudo o que acontece nele, né, para chegar nesse resultado. Então, na perspectiva biológica tem isso. E a perspectiva psicológica vai trabalhar cada forma como, né, o estresse acontece dentro do indivíduo e como ele reage para lidar com isso. Na abordagem sociológica, a gente trabalha muito como o estresse é construído em determinado contexto social, né? Hoje as pessoas, por exemplo, se a gente parar para pensar, né, há um certo tempo o celular não estressava e ele hoje estressa, né? O volume de informação. E isso é uma construção que aconteceu ao longo do tempo até que o celular se tornou uma fonte de pressão para o indivíduo. Tanto que você pode trabalhar as ressignificações, né? Você dá novos sentidos às suas fontes de pressão. Então, essas três dimensões do estresse se comunicam muito, se integram, estão interligadas, mas há uma tendência cada vez mais para trabalharmos a perspectiva do estresse na abordagem psicológica e sociológica. Muito bacana, né, entender como ele ainda vem sendo estudado, né? Então tem várias teorias, né, que se complementam, como você bem disse, mas a gente, quando tenta entender mesmo o que é o estresse, ele não é muito palpável, porque certo, ele ainda vem sendo vivido e estudado, né, digamos assim. E até entendido em algumas doenças que vêm surgindo, né, que um dos fatores que desencadeiam é o denominado estresse, né? Então, eu vou trazer uma dessas teorias um pouco mais detalhada, na intenção da gente discutir por que é que tantos olhares, né, tentam desenvolver uma maneira de compreender isso, né? Então, a doutora Lippe, né, uma cientista, psicóloga, ela desenvolveu uma teoria do estresse, né, denominando 4 fases, digamos assim. Então, muito por cima, né, os nossos ouvintes que gostarem do tema precisam dedicar um tempo maior a uma leitura para entender um pouco mais a fundo, né, mas ela nomeia mais ou menos assim, que a primeira fase é o alarme, né, é o alerta, quando uma pessoa está colocada ela se sente de frente com um fator estressor, né, em que ela sente que é bem fisiológico mesmo, por exemplo, quando os animais sentem que eles têm algum risco envolvido. E aí tem os sintomas, né? Então, por exemplo, ela vai pensar na primeira, né, uma das opções, a fuga ou a esquiva, e os sintomas, então, ele vem o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, uma tensão muscular. Por que a tensão muscular, né? Vocês já perceberam que quando vocês ficam estressados com alguma coisa, no primeiro momento a gente sente dor na nuca, né? Sempre põe a mão e fala, nossa, estou precisando de uma massagem, o que está acontecendo? Já é o nosso corpo começando a se comunicar mesmo com o ambiente em que a gente está inserido. E já começa a pedir socorro desde então, né? Então, enfim, é uma posição, né, meio que de ataque ao estressor. Então, a gente, né, fica tenso. E depois vem para a defesa, né? Uma segunda fase, seria denominada nessa teoria, seria a defesa e a resistência, em que as glândulas suprarrenais começam também a se movimentar, né, de acordo com esse fator estressor que continua ali, né? Então, enfim, depois a gente vai super por cima, né, isso. Depois a gente vai para uma terceira fase, que é a quase exaustão. O que é isso, né? É quando a tensão aumenta, a resistência física e emocional diminui e os hormônios aumentam negativamente. Ou seja, tem toda uma reação química envolvida, né, do nosso corpo
quando a gente lida com isso. E então a imunidade já começa a baixar. A imunidade física e a imunidade emocional também. Isso é a quase exaustão. Então, quando a gente chega na quarta fase, né, que é a exaustão, tudo isso aumenta muito, né, que já é o estresse patológico. Então, o que seria, por exemplo, né, o estresse patológico? Seriam as grandes disfunções desses fatores. Né? Então, aí vem os sintomas físicos e os sintomas psíquicos também. Né? Então, por exemplo, os físicos, problemas gástricos, dores de cabeça, o peso oscilando, ou emagrece muito ou engorda muito, ou os dois, né, em pouco espaço de tempo. A respiração, os olhos vermelhos também, uma transpiração fria, enfim, estou nomeando alguns que as pessoas possam ir identificando, né, o que é mais comum para elas. E fatores dos sintomas psíquicos, né, psicológicos, por exemplo, o cansaço, o esgotamento, a ansiedade, a raiva, enfim, mas tudo isso já na patologia, né? E aí eu acho que conversar um pouco sobre como isso é entendido vem muito de encontro à chamada, né, sua, Henrique, para cá, né? Porque a gente chega, então, por exemplo, em um dos ambientes em que isso tudo acontece, talvez em uma intensidade maior, ou onde mais se conversa sobre isso, né, que é o ambiente de trabalho. Então, muitas vezes as pessoas chegam a procurar uma ajuda quando envolve o trabalho, né? Então, enfim, faz algum sentido? Sim. É interessante que, na verdade, a LIP ela vai se valer quem constrói todo esse estudo é um canadense chamado, como ele é canadense austríaco, existe uma divergência na pronúncia do nome, mas é Celi ou Celi, né? Sim. Que é um canadense que estudou a perspectiva do estresse na abordagem biológica. Então, tudo isso que você descreveu, em essência, é a abordagem biológica. Depois disso, ainda existem diversos outros elementos. Eu vou primeiro comentar um pouco sobre esse aspecto biológico. O estresse é algo natural do indivíduo. Ele nos garante a sobrevivência. Então, se essa sala começar a pegar fogo, onde nós estamos, o que vai te desencadear o mecanismo de sobrevivência é tudo isso que você descreveu. É a adrenalina do corpo, é você começar a agir, e aí é um mecanismo extremamente animal. Você, inclusive, instintivo, né? É instintivo e, de certa forma, natural no processo, né? Ou seja, toda a sua corrente sanguínea vai para aquilo que é essencial para a sua sobrevivência. Então, o cérebro deixa de irrigar as partes mais externas e vão para as partes mais internas, né, do cérebro para que o indivíduo dê respostas mais rápidas, né? Então, ele para de raciocinar um pouco e começa a agir. Isso evita que ele, de repente, perca muito tempo pensando e vá reagir numa situação de extrema, né, ameaça para ele. Né? E aí ele vai desencadear o fenômeno natural de luta ou fuga. Né? Se você está numa situação de ameaça, ou você tenta combater ou fugir. Só que o ser humano, aí vem a abordagem psicológica, ele pode ter reações diferentes de luta ou fuga. Por exemplo, ele pode ignorar uma ameaça. Ele pode construir um mecanismo de defesa e simplesmente a ameaça existe, ela é real, pode matá-lo e ele finge que nada acontece. Então, há reações do indivíduo que não são tão animais assim. Né? Ele entra num processo aí de escolha que só o ser humano tem. Né? Sim, a gente está falando agora desse processo psicológico e está falando do desenvolvimento moral dele, da maturidade, da escolha. Ele entra em outras categorias. Essa aí foi a Adele, com Someone Like You. E a gente estava aqui no primeiro bloco aí, um papo interessante com o Henrique, falando. Então eu vou dar uma recapitulada, Henrique, para a gente retomar o assunto. Né? Então a gente falava do estresse, 3 vertentes principais, a social, a psicológica e a biológica. Acho que a Deise fez uma intervenção nos explicando como que o processo biológico acontece, né? Como ele é sentido pelas pessoas fisicamente. E aí eu estava aqui agora no intervalo, durante a música, fazendo uma relação. Né? O que é o psi, né? Se não o psicológico, se não o eu. Né? É a pessoa lidando com aquilo que está chegando para ela, com os fatores estressores que estão surgindo na vida dela. E o psicológico então diz respeito a como ela faz, o que ela faz com as coisas que se apresenta para ela. E o social diz respeito às contingências, né, do meio em que nós estamos inseridos.
E aí, e isso é inevitável, que a gente pode falar dos 3 de forma separada, mas os 3 acontecem juntos, né? E eu queria que você levasse, além dessa explicação também, um pouco na questão do ambiente do trabalho, que é, de fato, predominante as queixas de estresse no trabalho. Bom, aí que está a grande questão, né, em relação à perspectiva do trabalho. Dependendo da forma como o trabalho é construído, não só para o indivíduo, o jeito como ele lida com o trabalho, né, o que significa o trabalho para ele, né, o jeito como o indivíduo se posiciona aos desafios do trabalho, mas também a forma como o trabalho é estruturado, né, os processos de trabalho, a forma como o trabalho é organizado, isso pode proporcionar mais ou menos agentes estressores, né, e a partir daí isso desencadear no indivíduo. Então, no contexto do trabalho, né, em termos de gestão, é muito importante que você faça o desenho. Vou dar um exemplo muito simples, né, no ambiente de trabalho bancário, né, que acho que é uma coisa bem visível. Né, uma das coisas que se constitui como agente estressor é a fila no banco para o bancário. Né? Não existe nada mais agressivo do que você trabalhar alguém olhando para você o tempo todo e exigindo que você trabalhe mais. E não é uma questão só do gerente, são todos os clientes que estão na fila com o seu tempo lá esgotando e olhando de uma forma nada amigável para o bancário. Olhar fulminante. Exatamente. Né? Para ele, isso gera um processo, um desencadear de angústia e tensão, que ele tem a tendência, inclusive, a acelerar movimentos, isso é muito estudado, e gerar mais DORT no trabalho, ou seja, doenças ocupacionais de movimento repetitivo. Né? Então, ele acaba para diminuir a pressão sobre ele. E uma coisa simples que se transformou nos últimos anos, diminuiu o impacto disso, que é o tapume, né, que foi uma questão de segurança, mas que diminuiu a pressão do indivíduo em relação ao trabalho. Então, ou seja, o jeito como o trabalho pode ser organizado pode gerar mais ou menos estresse. E é lógico, como a gente colocou, o indivíduo também pode se preparar, né, ele pode lidar melhor com a condição do trabalho. Né? Na parte de gestão de pessoas, quando acontece uma seleção, existem perfis de pessoas que se adequam mais em determinados ambientes de trabalho. O próprio ambiente bancário ele tem muita cobrança de meta, de objetivo. Então, quem não sabe lidar com meta e objetivo, que não consegue lidar com essa pressão, ele não é adequado para aquele contexto, porque ele vai ser muito cobrado. Né? Então, esse processo tem que ser... Agora, você também pode trabalhar o indivíduo para que, aos poucos, ele consiga lidar e resolver. Aí que tá, ele tem que sair da condição de fuga somente para a questão de resolução, né? Ou seja, o lutar, de certa forma, é um aprender a lidar com a fonte de pressão também. Então, se você cria mecanismos para ele lidar com esse contexto, aos poucos ele vai criando experiência, e a experiência se mostra um fator predominante em relação à questão, né, do estresse. Uma pesquisa que nós fizemos aqui na região de Poços de Caldas, junto com o comandante Sandro Oliveira, né, na polícia, nós aplicamos 1.200 questionários de estresse em policiais. E identificamos que a idade, na verdade a idade é o tempo dele em serviço, né? O nível de estresse cai significativamente, porque aos poucos aquilo que tende a ser um elemento de extrema preocupação, que é uma profissão de risco, né? Ele vai criando mecanismos para lidar e absorver aquela pressão, ressignificar em alguns momentos, ignorar em outros, criar mecanismos positivos e negativos, tem de tudo. Inclusive, pode desencadear negativos como alcoolismo, né? Pode desencadear a violência pessoal, mas ele começa a criar mecanismos para lidar. Então, o tempo é um elemento muito importante para que a pessoa aprenda a lidar com esses contextos, essas fontes. Então, você está falando da necessidade que a maturidade, sim, o desenvolvimento moral, né, psíquico, ele ajuda a gente a aprender a lidar com os fatores sociais, que são os fatores estressores. E que muitas vezes isso se transforma em patologia, né, Deise? Você comentava no intervalo também com a questão do burnout, né? Eu queria que você inserisse aí também as consequências negativas e o que pode chegar quando a pessoa tem a dificuldade de lidar com os conflitos que são geradores de estresse. Sim, antes até de adentrar sobre a síndrome de Burnout, tem uma informação muito interessante, assim, que me chamou a atenção, né? Em relação a números mesmo, que 46% dos médicos nos Estados Unidos têm a síndrome de Burnout. E que
a categoria mais atingida são as categorias que lidam com as pessoas e que se expõem ao sofrimento humano, né? Então, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso. Eu vou até acrescentar o seguinte, existe o médico, mas o médico ainda ele consegue criar mecanismos muito interessantes para lidar com o estresse. Pior do que a situação do médico é do enfermeiro, né? Sim. Porque o médico ele tem a tendência de criar um mecanismo de defesa, inclusive coletivo, que é o afastamento, né? Porque tem várias coisas afetam os médicos. Primeiro, a jornada de trabalho extensa, né? Isso é extremamente... E ter que lidar com a vida, né? Existe uma cobrança que ele se põe de não deixar a morte acontecer e toda vez isso gera um problema. Agora, o enfermeiro ele não consegue lidar com isso. O médico ele vai lá, atua e de repente ele se afasta. O enfermeiro ele tem um contato contínuo com o paciente e ele cria um vínculo emocional mais intenso, e principalmente quando o paciente tem uma idade menor, porque a gente cria vários mecanismos para lidar com esse sofrimento, né? Quando a pessoa é mais velha, você, de repente, numa situação em que ela está doente, você fala assim, mas ela viveu bem, né? Agora, quando é uma criança e o enfermeiro lida com a doença de uma criança, aquilo acaba se tornando um fato muito pesado. Ele não consegue criar uma lógica para lidar com o adoecimento de uma criança. Então, isso se torna pesado para ele, né? Então, o contexto de trabalho, as características profissionais, elas determinam muito, né? Existem profissões que têm a tendência. Um outro exemplo de profissão muito associada a estresse é o controlador de voo. Ele é controlador, mas ele não controla nada, né? Ele só lida com a pessoa à distância, com uma tela, né? Com informações e com áudio. E ele tem várias pessoas sobre sua guarda para gerenciar. Então, um índice de tensão, né? Isso é uma coisa interessante. O estresse, ele tem duas formas de chegarmos ao burnout, ou o síndrome de Burnout, que alguns trabalham em perspectiva diferente. Que é o estresse crônico e o estresse agudo, né? O crônico é aquele que vai, uma fonte de pressão, mesmo que leve, durante muito tempo, né? Ela tende a tendência de enfraquecer teu corpo e você exaurir. E existe o estresse, né, agudo, que ele acontece de uma hora para outra, pode ser um estresse pós-traumático, como um assalto, e você pode chegar à exaustão de uma hora para outra, né? O que vai determinar muito é a sua capacidade de lidar com isso e a sua resiliência. Uhum. Como é que eu explico resiliência? Imagina uma borracha que você deforma, né? Ela tem uma capacidade de elasticidade que ela aguenta até um certo ponto em tempo, né? Passado um tempo, depois ela perde a sua capacidade de voltar. E se você puxar muito rápido, ela estoura, né? Você rompe, né? E o indivíduo, acho que isso é uma simplificação, funciona de uma forma muito análoga. Ele aguenta uma certa pressão e um certo tempo. Depois ele tende a se exaurir. E o profissional, ele é uma das características do aspecto profissional, que o indivíduo ele consegue sair no momento de férias, quando ele consegue recuperar em parte a sua capacidade, mas grande parte, 8 horas por dia, 10 horas por dia, ele vai estar lidando com aquelas fontes de pressão o tempo todo. Então, é importantíssimo que ele se prepare se prepare fisicamente, é uma coisa fundamental, que você também, como ele te afeta fisicamente, boa alimentação, né, você fazer atividade física, isso te ajuda. E, lógico, o acompanhamento profissional também, que é fundamental que ele tenha um acompanhamento profissional quando ele percebe que está com dificuldade para lidar com aqueles elementos. É interessante que na semana passada, eu acho, no observatório da semana passada, a gente falava de escolha profissional e a gente relatou uma coisa que faz muito sentido com agora, que às vezes as pessoas acham que elas têm uma vida pessoal e uma vida profissional, mas é uma vida. Ninguém tem as duas vidas e, enfim, se recupera de uma e vai para outra. Não, é uma única vida. Então, esses cuidados pessoais automaticamente refletem na vida profissional também, se é que ela se separa, né, pelo menos nos nomes. Voltando aí com o professor Dr. Henrique Maia Veloso, que está ajudando a gente a entender mais as questões ligadas ao estresse hoje. Ele que escreveu o livro Estresse Ocupacional, a partir da sua dissertação de mestrado e tese de doutorado. E aí, pessoal, voltamos depois de ouvir Alcentes e a gente estava aqui, a gente bota a música, mas continua discutindo o tema aqui entre nós. E aí surgem
outras perguntas, outros questionamentos, né? A gente já falava, né, que só a questão do estresse precisa fazer aí mais 3, 4 programas, né? Mas aí a gente tem algumas pessoas participando pela live do Facebook e uma delas é o Matheus Alex. Um abraço para você, Matheus. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigada. E o Matheus está fazendo uma pergunta que eu vou abrir um pouco a pergunta dele. E assim, ele pergunta da questão de alimentação. Que tipo de alimentos? Mas eu acho que assim, a gente poderia abrir um pouco. Que tipo de comportamentos, quais são os comportamentos que a gente pode ter em relação ao estresse? E aí eu acho que assim, para prevenir. E uma vez que aconteceu também, o que fazer depois que aconteceu? E eu acho que tem isso, ficou um pouco... A gente precisa voltar um pouquinho no segundo bloco para a gente falar do burnout, né? O que é isso, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouquinho disso e, ao mesmo tempo, responder aí ao Matheus. Bom, antes de mais nada, toda vez que a gente remete à questão de alimentação, a gente vai muito na perspectiva biológica. Lógico que o indivíduo que está com o corpo melhor preparado fisicamente, ele aguenta mais todo o processo desencadeado, né, na situação de um agente estressor, até o batimento cardíaco e tudo mais. Então, ele estar fisicamente bem tem um impacto positivo para que ele possa lidar. Então, as consequências no indivíduo, nos aspectos biológicos, quando ele está bem, o corpo assimila melhor, né, toda a pressão. E a alimentação, ela, nesse sentido biológico, se a sua alimentação é mais saudável, ela te prepara o seu corpo e tudo mais. Mas eu gosto muito de pensar também, em termos de alimentação, na questão de como você lida com ela, né? A forma como você encara a alimentação. Não adianta nada você comer uma alimentação totalmente saudável se você se sente angustiado ao ter que comê-lo, né? De repente você vai não se dar bem com salada de jeito nenhum e você se sente pressionado a comer se você não dá um sentido diferente para aquilo, se você não busca prazer naquela alimentação, aquilo vai ser um problema para você e você vai todo dia ficar mais tenso. E uma das características do estresse, vou dar uma explicação técnica, mas é interessante pensar. O estresse é uma reação específica de um agente não específico. Isso significa que no nosso corpo acontece do mesmo jeito sempre, mas qualquer coisa pode ser um aspecto estressor e a reação é igual. Então, por exemplo, se eu tenho uma discussão em casa, na minha família, eu vou ter uma reação de estresse. Quando eu chego no meu trabalho, a do trabalho se soma. Quando eu vou me alimentar, aquilo me soma. Quando eu vou no trânsito, quer dizer, todas as reações não específicas têm o mesmo resultado no indivíduo. Então, isso vai se somando, aí eu tenho o problema desencadeado no indivíduo como um todo, né? Então, na hora de pensar estresse, eu tenho que pensar de forma sistêmica. Para lidar com estresse, eu tenho que lidar, sim, com alimentação, com hábitos mais saudáveis, né? Com preparo do indivíduo e com preparo psicológico também, né? Se você chega no trânsito e tudo o que acontece no trânsito te agride, é porque você enxerga o trânsito como um agente agressor, né? Estava discutindo um exemplo aqui. Se eu aponto uma arma para um índio e ele não sabe o que é uma arma, ele não vai se estressar com aquilo. Para nós isso é estressante. Outro exemplo que eu gosto muito é uma pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, ele vê um gráfico caindo, ele fica tenso e pode ter um ataque cardíaco, né? Ele morreu de quê? Morreu de gráfico, né? Faz sentido isso, né? Ou seja, o cara se estressou com o gráfico e teve um ataque cardíaco. Então, o que você está falando, a gente volta aqui, né? Eu e a Deise, a gente se entreolha e fala assim, caímos na produção de sentido novamente, né? Ou seja, como cada um de nós dá sentido para o fator, a gente vai ter uma reação e um modo de desencadear os sintomas e consequências daquilo que está se apresentando, né, como fatores estressores. E qual que é o limite, Deise? Onde que está o limite do estresse? É muito interessante, né, que a gente vai conversando no intervalo e durante o programa a gente vai ressignificando tudo que a gente já pensou sobre o assunto, inclusive apresentando sobre ele, né? Então, que legal, né, seria se os nossos ouvintes também ressignificassem isso. Então, assim, quando a gente pensa na síndrome, eu vou usar para falar da síndrome, mas discutindo tudo isso junto, né? Eu entendi que a sua resposta, Henrique, para alimentação, eu assimilei ela a um posicionamento. Um posicionamento também em relação à alimentação
diferente que faça sentido para mim. Ou seja, quando é que o limite, então, do estresse passa a ser patológico? Quando eu enfrento, né, quando eu tenho um posicionamento que não faz sentido para mim. Né? Entendi assim, né? Então, por exemplo, a síndrome ela é um mix, né, dos fatores pessoais, então isso envolve também a saúde, né, mental e física, profissionais e sociais. Ou seja, a gente sempre entende através da psicologia ambiental, em que a gente transforma o nosso ambiente e o ambiente também transforma a gente. A partir do momento que um fator profissional para mim me apresenta um fator de risco, né, então aquilo também pode ser um fator estressor que, dependendo de como eu lido com ele, do meu posicionamento, isso vai virar uma patologia. Né? Então a gente entende, por exemplo, acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, um perfeccionismo e foco no trabalho muito grande, né? Isso, e quando eu falo muito grande, eu tomo muito cuidado em falar medidas, porque muito grande para um não é para o outro. E aí é onde a gente chega nas patologias, né? Então, a gente conversava no intervalo, falando, nossa, mas será que então, quando uma pessoa tem uma fonte exclusiva de prazer no trabalho, isso pode desencadear uma patologia? E aí o Henrique me respondeu, né, uma coisa muito interessante aconteceu. Não, porque tem pessoas que o prazer exclusivo no trabalho faz total sentido para ela. Mas para outras pode se tornar patológico. Ou seja, mais do que um posicionamento ou de entender o que é a síndrome ou não, eu preciso de um autoconhecimento para perceber o que é meu e o que é do outro. Né? Então, entendo que o limite do estresse vai mais ou menos nesse caminho. Respondido, Dani? O limite, eu acho que aí o que eu estou querendo puxar um pouco é o seguinte, que tem uma hora que você comentava aqui sobre a resiliência, né? O limite é quando a gente chega num ponto em que eu não consigo mais suportar. Né? Você explicava, você deu o exemplo aqui no intervalo do elástico, né? Eu também gosto desse exemplo do elástico porque ele é bem fácil, é uma metáfora para se explicar a resiliência, né? Vem das engenharias, a definição da palavra de resiliência, que são aqueles materiais que eles se deformam, mas eles sempre voltam à sua forma original. Ou seja, se a gente pensar num elástico, você molda, você estica, puxa, mas ele volta. Se a gente pegar na psicologia uma resiliência emocional, é aquela pessoa que passa por situações difíceis, ela toma pancadas da vida, mas ela consegue ter uma força mental. Exatamente, lidar com aquele contexto e resolver. Né? E ela resolve. Então, é você ir. E a gente falava, né, do burnout, né? Aí a Daisy trouxe o exemplo, né? Como é que é? O da mata queimando, Daisy? Isso, é que o termo mesmo, né? É como se fosse uma queimada, né? Em que o fogo vai alastrando numa floresta. Ou seja, a casa caiu, não se tem mais controle daquela situação. E aí, entendendo a resiliência humana nessa síndrome, é como se o elástico estourou. Né? Ele passou dos limites em que aquele material, né, que vocês deram um exemplo da engenharia, né, mas assim, aquele material indivíduo, no caso, passou dos seus limites. E aí, quando ele não dá conta daquilo, isso se transforma em uma patologia. E aí, a gente volta no começo do programa, quando o Henrique disse, né, pra gente que o estresse é quase que construído. Né? Ou seja, quando ele chega no limite dele, isso vira uma patologia, também é construído. Né? Não é de uma hora para outra, culturalmente, que as pessoas estouram, por exemplo, chegam até uma fatalidade por conta do estresse. Mas o Henrique também comentou um exemplo, onde era? No Japão? Né? No Japão existe uma síndrome muito interessante que é o karoshi. Né? O que é o karoshi? Em grande parte é quando o indivíduo chega na exaustão que ele morre. Uhum. Né? E é de uma hora para outra. Agora, isso tem muito a ver com o aspecto cultural, né? O apego ao trabalho muito intenso, a vergonha quando erra, né? Então, existem vários casos, isso foi estudado muito na década de 80 e 90, né? Em que o japonês se entregava tanto ao trabalho, ele tinha aquela síndrome, aquela vontade de trabalhar, se integrar tão forte, que ele muitas vezes se exauria e, chegou, né? Ou seja, ele estourava o limite dele. Henrique, muito bom, mas está estressando o nosso tempo. Opa! Nosso tempo está no limite. Opa! E assim, queria muito agradecer, foi ótimo assim, a participação, esclareceu muitas coisas, foi bem legal ter recebido você aqui. Opa, obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisar, né, para a gente discutir um tema que é importante, que afeta a saúde de tantos hoje em dia. Ok, Daisy, obrigado, Vinícius, Rodrigo, muito obrigado. A gente vai terminando aí, já está ao fundo aí, Please Don't Go,
da Barcelona, da banda Barcelona, que faz parte daquela música, das músicas não estressoras, né? Ou músicas que nos ajudam a lidar com o estresse. Bom, gostaria de agradecer, né, aos nossos amigos que estiveram conosco fazendo o programa de hoje, os ouvintes, Henrique, Rodrigo, Daniel, Vinícius. O Observatório Cultural vai ao ar às terças e quintas-feiras, das 17 às 18 horas, com reprises aos sábados às 14 horas e domingos às 19. Produção do Espaço Vida Consciente, Facebook Espaço Vida Consciente. Apresentação Daniel Furtado e Deise Lima. Comunicação Vinícius Bernardes. Comando técnico Rodrigo Albert. Até a próxima. E fiquem bem.